Olha só, o Banco Central informou ao TCU que está investigando uma outra fraude no caso do Banco Master, né? Então vamos relembrar que a coisa toda desandou, né? A parte criminal da coisa desandou porque o Banco Central descobriu que haviam títulos fraudados, né? Ou seja, não era meramente uma gestão temerária do fundo, não era que apenas o Vorcaro estava fazendo coisas erradas e acabou quebrando o banco dele, né? Isso, é lógico, já seria ruim e coisa e tal, mas não seria um crime, né? Tá cheio de banco aí que tem administrador ruim e que acaba quebrando, né? Mas o problema todo do Vorcaro foi quando descobriram 12 bilhões de títulos falsos, ou seja, eram títulos de empréstimos que não existiam. Uma pessoa, quando você faz um empréstimo, sei lá, você financia um carro, você assina um contrato lá com o seu banco, aquilo ali é um título de crédito, né? O seu banco, ele sabe que alguém está devendo dinheiro para o banco. O seu banco pode vender esse título de crédito para outros bancos, para outros fundos, para outras pessoas, né? Então, mas o seu, nesse caso, existe. Você comprou um carro financiado, o seu banco está ali com aquela dívida, ou seja, você tem que pagar mesmo. Então, esse título de crédito é válido. Agora, você tem títulos de crédito que são fraudados, ou seja, o cara inventou que alguém pegou o dinheiro emprestado em algum lugar, só que, na verdade, não existe esse empréstimo, não aconteceu esse caso aqui, e, no entanto, esse crédito foi vendido para o BRB como se fosse um crédito legítimo, e isso é fraude, né? E aí gerou essa confusão toda do Banco Master. Só que agora, lembra, o TCU estava pressionando o Banco Central para desfazer a liquidação do Banco Master. Aí o Banco Master mandou para o TCU, olha só, fala um negócio. A gente fez a liquidação do Banco Master por causa dessa fraude, mas tem essa outra fraude aqui, ó, que, cara, pode ser muito pior no final das contas. Eu vou explicar para você o que é essa fraude aqui. Entra até o PCC na jogada, tá? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essa notícia foi sugerida por Peter só tem 8 filhos por falta de tempo, Cacique tampa de Nescau no beiço e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, Banco Central relata ao TCU uma nova investigação de fraude do Banco Master ao reciclar recurso via cadeia de fundos, né? Caramba, que coisa é essa? Que diabo que ele está falando aqui, né? A gente vai entender o que é aqui, né? O Banco Central afirma que enviou ao Ministério Público Federal uma nova comunicação de suspeita de gestão fraudulenta e que eventual reversão da liquidação do Banco Master oferece riscos ao sistema. Então, de novo, a gente sabe que está rolando uma pressão muito grande lá em Brasília para desfazer a liquidação do Banco Master. A minha visão é que já fez água isso, tá? Que não vai ter mais essa... não havia essa vontade. Havia. O Toffoli queria mesmo desfazer a liquidação do Banco Master. É que o pessoal chegou à conclusão de que realmente ia ser um escarcéu muito grande lá em Brasília, ou no sistema financeiro brasileiro como um todo. Não dá para fazer isso. Eles estão tentando agora livrar a cara do Vorcaro. Dizer que não foi fraude, que foi só gestão temerária e coisa e tal. Veja, gestão temerária é uma coisa, gestão fraudulenta é um crime, você cometeu fraude, né? Gestão temerária é você foi burro e perdeu o dinheiro todo no negócio lá, quebrou seu banco, né? Acontece, né? Assim, também é ruim, também você fica devendo, em alguns casos também tem pena isso, mas é bem menor a coisa. Você, em tese, você não mentiu, você não enganou ninguém, né? Enfim, então eles mandaram para o TCU. O TCU é parte dessa pressão para desliquidar o Banco Master. Vocês lembram, teve um ministro do TCU, Jonathan alguma coisa, que perguntou por que o Banco Central foi tão rápido ao liquidar o Banco Master, que absurdo é esse, não sei o que lá. O Vorcaro tem um monte de gente no bolso dele lá em Brasília, a gente sabe que ele é querido de 10 entre 10 políticos em Brasília. E, de novo, não é só gente de esquerda, gente de direita também, juiz, gente de cima, de baixo, da esquerda, direita, frente, atrás, tem gente de todo lado lá, amigo do Vorcaro, né? Então o pessoal está pressionando para tentar ajudar o Vorcaro, mas chegou numa situação que não dá. E aí, o Banco Central fez o seguinte, na hora de virar para o TCU e falar assim, olha só, a gente liquidou porque precisava liquidar mesmo, olha só a fraude que tinha aqui. Mas não é só isso, tem uma outra fraude que está rolando aqui que pode ser muito mais séria nessa história. Aí tem a descrição da fraude aqui, olha só. Em resposta ao Tribunal de Contas da União, o Banco Central afirmou que a liquidação do Banco Master se deu em razão de profunda e crônica crise de liquidez e em grave e reiterado descumprimento de normas que disciplinam a atividade, né, por parte da empresa do Daniel Vorcaro.
A instituição chefiada pelo Galípolo diz que 7 dias após decretar a liquidação do Banco Master, o BC fez uma nova comunicação de crime ao Ministério Público Federal por suspeitas na condução do Master. Ou seja, eles já sabiam que havia a fraude daqueles 12 bilhões de reais que o Banco Master tinha dado de garantia para o BRB e que eram títulos fraudados, né? Diziam que havia um empréstimo para aquilo ali, mas não havia, não tinha empréstimo nenhum, ou seja, era nada, era papel escrito. E depois que eles liquidaram, que entrou o interventor lá, que entrou o liquidante no Banco Master, né? Aí o Banco Master, aí o cara começa a tentar, né, abrir o capô do carro lá para ver o que tem naquele negócio, qual a confusão que está ali por trás, né? E aparentemente ele encontrou um outro negócio ainda mais complicado aqui. Em 25 de novembro de 2025, após decretação da liquidação extrajudicial, realizou-se uma nova comunicação de crime ao MPF por indícios de condutas relacionadas à gestão fraudulenta da instituição financeira e à realização de operações simuladas sem lastros ou emprego de artifício destinado a criar aparência de legalidade para operações envolvidas desprovidas de substância econômica. Fraudar títulos, né? Mas olha só, o pior é o seguinte aqui, ó. Em documento sigiloso enviado pelo Banco Central ao TCU, na segunda-feira, dia 29, agora, há poucos dias atrás, lembra? Tá tendo essa pressão. O Vorcaro tá pressionando o Banco Central para desfazer a liquidação do Banco Master. O Banco Master veio e falou: olha só, tem essa outra coisa aqui, meu amigo. Você tá achando que dá para desfazer essa liquidação? Não dá, não, meu amigo. Olha só. Não é só aquele problema inicial, tem esse outro problema aqui, ó. Aqui, ó. Ao qual o Estadão teve acesso, então o Estadão teve acesso a esse documento sigiloso enviado pelo Banco Central ao TCU, ele salienta que as evidências colhidas sugerem que os recursos do Master foram reciclados por meio de uma cadeia de fundos e sociedades interpostas e o objetivo era dar uma aparência formal a transações com a mesma origem e o mesmo beneficiário final. Ou seja, lavagem de dinheiro, tá? Tal dinâmica, além de violar princípios de transparência e segregação fiduciária, pode configurar grave gestão, fraude na gestão e simulação de operações financeiras nos termos da legislação penal aplicável. Eu não sei, tá? Eles lá sabem mais do que eu só sei a informação que está aparecendo aqui. Mas do que eu estou lendo dessas palavras que eles estão falando aqui, na minha cabeça está se formando a ideia de lavagem de dinheiro. A resposta do Banco Central, produzida em formato de nota técnica, cita ainda uma outra comunicação de 19 de novembro, véspera da decretação de liquidação do Master, a suspeita relacionada aos 11,5 bilhões, aos 12 bilhões de reais em operações com títulos falsos, né? Então essa daqui foi a questão, a fraude inicial que levou à liquidação do Banco Master. Aqui, ó, o arquivo enviado ao TCU não detalha quais seriam as outras operações que seriam essa segunda suspeita de fraude que está acontecendo aqui, né? Mas a reportagem conversou com pessoas a par da apuração, elas disseram que a fraude tem relação com fundos ligados à gestora de fundos Reag Capital Holding. Você sabe quem é a Reag Capital Holding? Foi uma das gestoras de fundo que foi pega na Operação Carbono Oculto, fazendo exatamente o que? Lavagem de dinheiro para o PCC, né? Que foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal na Carbono Oculto, que investiga o uso de gestoras e fundos para lavagem de dinheiro pelo PCC. Isso lá em 28 de agosto. Mas não era assim uma coisa tão simples quanto o Master investir direto na Reag. Eles não faziam isso, porque eles não são burros, né? O Master, ele tinha muito dinheiro em mão. Por quê? Porque ele oferecia CDBs a uma taxa altíssima, um monte de otário ia lá e comprava. Otário não, né? Porque ganharam dinheiro, né? Mas um monte de gente ia lá e botava o dinheiro nos CDBs do Banco Master. E aí o que o Banco Master fazia? Aqui, ó, ele fala aqui, ó, as operações bilionárias aconteceram entre julho de 2023 e 2024. O esquema teria funcionado por meio de uma longa cadeia de intermediários da seguinte forma. O Master captava os recursos no mercado, botava o CDB dele com juros que ninguém consegue imaginar como é que o Master ia pagar aqueles juros, porque não tem nada que dê lucro de 140% do CDI. Mas o Master pegava esse dinheiro no mercado e emprestava para empresas supostamente ligadas ao grupo. Essas empresas colocavam recursos em fundos de investimento. Esse fundo comprava ativos de baixa liquidez que estavam sobrevalorizados, ou seja, é isso que eles chamam de cadeia de investimento, né? Um comprava o fundo do outro, que comprava o fundo do outro, que comprava o fundo do outro, que comprava o fundo do outro. Aí quando chegava lá no final, um fundo comprava ativos de baixa liquidez, com valor acima do real do mercado. Então para pensar, o que é um ativo de baixa liquidez? É um ativo que até tem um valor,
mas que é difícil de você vender ele. Então, tipo assim, é tipicamente imóvel. Imóvel muito caro. Imóvel caro é uma coisa difícil de você vender. Você pode ver aí nas imobiliárias aqui no Brasil, você vê imóveis, às vezes estão há 8 anos, 9 anos à venda, porque são imóveis caros, são imóveis bons, assim, eles valem aquele valor, mas aí até você achar uma pessoa com dinheiro para botar ali, imóvel mais baratinho tem até alguma liquidez, você tem muita gente querendo comprar imóvel, então imóvel pequenininho você consegue vender rápido, mas imóvel grande, pô, às vezes fica anos no mercado, né, décadas no mercado e não consegue vender, isso é um ativo de baixa liquidez. Tipicamente ele tem valor, mas não é fácil transformar esse valor em dinheiro, né? Agora, além disso, esses ativos de baixa liquidez estavam sobrevalorizados, ou seja, estavam com valor acima do que seria o valor de mercado, né? O caso de você pegar um imóvel que está todo quebrado, todo velho, né, caindo aos pedaços e anunciar como se fosse pelo valor do metro quadrado típico naquela região. Não, peraí, pô. Né? O valor típico do metro quadrado é para apartamento que está tudo em ordem, né? Se você está pegando um apartamento quebrado, você está botando valor demais, né? Aí, agora, olha só. Eles compravam esses ativos de baixa liquidez de determinados vendedores que distribuíam o lucro para outros fundos ligados à REAG. Então aqui que está a jogadinha na minha visão, eu posso estar entendendo errado aqui, eu não tenho todos os dados do pessoal do Banco Central e do TCU, aqui que está a paradinha da lavagem de dinheiro. Por quê? Porque nesse caso aqui, ó, ele distribuía o lucro de quem... Veja, você tem um ativo que tem um valor alto, está mais alto ainda e é um ativo difícil de vender. Você consegue vender esse ativo para um fundo lá que, através desse dinheiro do pessoal lá do Master, e aí você teve um lucro. E agora esse lucro você pode distribuir. E esse lucro agora, em tese, é um dinheiro, né? Que é tranquilo, para quem tinha esse ativo, que era um ativo que não valia nada, né? Também, nesse caso, costuma ser empresas também. Empresas também são ativos difíceis de vender. Você não consegue vender uma empresa fácil. Tem empresa aí que está à venda há anos e anos e anos, e décadas e décadas e décadas, e ninguém quer comprar, né? Então, esse é o caso aqui. Esse lucro, aí vira lucro para o cara que vendeu. E, ou seja, você imagina que você é um cara que vende drogas, né? Vou pegar um exemplo, não tô dizendo que é o que está acontecendo aqui, não. É um exemplo que eu estou dando para você. Você é um cara que vende droga. Então, qual que é o seu problema? Você tem muito dinheiro, mas esse dinheiro é ilegal. Você precisa vender esse dinheiro, você precisa lavar esse dinheiro para você poder comprar coisas. Você pegar esse dinheiro todo, chegar num lugar e querer comprar um imóvel, você não tem como justificar a origem desse dinheiro, você vai para a cadeia, né? Então, o que eles fazem? Eles compram esses ativos de baixa liquidez. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não têm como vender esse troço de forma correta, eles compram esses ativos e aí vendem para esse negócio e tem um lucro nessa parada. Lavou o dinheiro. Não, eu tive lucro. Entendeu? Na verdade, o dinheiro, o Banco Master estava operando como uma grande empresa de lavagem de dinheiro, se o meu entendimento dessa história for verdadeiro. E veja, isso talvez diga que o Banco Master é de fato um banco que funciona, que dá dinheiro. Por quê? Porque lavar dinheiro dá dinheiro, cara. Lavar dinheiro é uma atividade que dá lucro realmente. Em última análise, a atividade do Banco Master é lavar dinheiro. Agora, para pensar. Se é essa história, se no fundo desses CDB de 140% do CDI era o que está por trás disso é lavagem de dinheiro, meu amigo, é uma organização criminosa, cara. Isso aí é pena de tráfico de droga, de traficante, é botar todo mundo na cadeia aí por 100 anos, 200 anos, pô. Então repara como é que essa outra investigação aqui é ainda mais complicada do que a investigação atual, né? O Banco Master foi liquidado e com isso agora um monte de gente está com problemas, né? Até o pessoal do PCC, né? Aqui, ó. Aí ele explica aqui que a liquidação do Master era a solução após esgotamento de iniciativas, de alternativas e coisa e tal, né? E, enfim, ele explica aqui outros problemas. Agora, para pensar, né? Aqui o Vinícius Torres Freire fala, olha só, investigação sobre fundos do Master deixa ainda mais gente nervosa na elite. O Ministério Público Federal está investigando, tá fazendo essa outra investigação, que é essa outra investigação que fala aqui o Estadão, né? Ou seja, que esses fundos do Banco Master, em última análise, chegavam lá no PCC e sabe-se lá mais aonde para lavar dinheiro de gente que tinha atividade criminosa. É uma hipótese, né? Que eu estou colocando essa hipótese aqui pelo que foi descrito aqui pelo Banco Central, né? Aí o pessoal está colocando aqui, ó, tem muita gente nervosa desde a prisão de Daniel Vorcaro, né? A gente nervosa por vários motivos, alguns ainda pouco claros, porque o pessoal sabe que o buraco é muito mais embaixo. E lembra,
Nesse buraco aqui de ligação com o PCC, tá ninguém mais, ninguém menos que Alexandre de Moraes, o Toffoli, o Gilmar Mendes, o Ciro Nogueira e mais um monte de gente lá em Brasília que a gente não sabe o nome ainda, mas que a gente sabe que está envolvido com o Banco Master, que estava ajudando o Vorcaro e coisa e tal. Essa turma toda está envolvida nessa lambança, meu amigo. Essa coisa aqui é coisa para destruir a República, cara, para acabar a República. Aqui, ó, o banco fazia empréstimo para empresas arroz com feijão nos conformes, emprestando dinheiro que parecia ter um destino interessante, estacionava em certos fundos. Então, olha só, o pessoal da Folha de São Paulo está dizendo o mesmo que está dizendo aqui o pessoal do Estadão, que o primeiro nível era sempre em fundos insuspeitos, não, coisa feijão com arroz, fundinho ali tranquilo, nada demais. Só que esse fundo comprava de um outro fundo, que comprava de outro fundo, que no final das contas comprava os tais fundos da REAG lá que estavam ligados ao PCC, né? Aqui, ó, daí servia para comprar papéis que não valiam aquilo tudo em outros fundos, o tal do ativo de baixa liquidez, né? Para quem começa a analisar a coisa, lembra até certas operações com a gestora de fundos REAG, alvo da Operação Carbono Oculto. Os diretores do trânsito desse dinheiro estão nervosos. Na verdade, segundo diz o Estadão aqui, chega na REAG mesmo. No final das contas, está REAG no fundo dessa história, né? Então, e aí, ou seja, você começa a pegar todo mundo que está no meio do caminho, porque esse é o problema do sistema financeiro. O sistema financeiro tem muito interlaçamento, é um pegando o título do outro e coisa e tal. Quando você quebra um banco, o risco de coisa sistêmica é grande por isso. E quando um banco é criminoso, você também tem esse risco, porque arrisca jogar um monte de gente nessa mesma coisa, né? Há gente nervosa por causa do conflito que envolve Alexandre de Moraes, né? O Globo revelou que o Master contratou o escritório, não sei o que lá, então o Alexandre de Moraes está nervoso, é verdade, né? O Toffoli está nervoso, o Galípolo está nervoso, o Lula certamente está nervoso também, porque o Lula sabe que tem coisa do PT nessa história também, né? Até agora não há evidência das pressões, mas no final das contas a gente sabe que teve, né? Ministro Dias Toffoli, também do Banco Central, age de maneira agressiva contra providências e não sei o que lá, muita gente nervosa, né? A maior parte da banca agora teme a regulação e fiscalização do PC virem besteirinha de jogo cada vez mais politizado do sistema de justiça. Ou seja, teme que o STF desfaça a liquidação do Banco Master. A minha visão, como eu falei para vocês, eu acho que já não tem mais isso. Já perceberam que não vão conseguir fazer. Mas ainda estão tentando salvar a galera. E talvez salvar a galera seja uma coisa mais complicada, né? Ataques de gente de finança e lobby jurídico pesado tumultuam o ambiente. Há mais fofoca e ruído do que fatos, pois parte grossa da elite financeira, do direito e da justiça está em guerra, nem sempre com as mesmas armas, pelas mesmas causas secretas. Curiosamente, o governo e o Congresso, até odeio o STF e Moraes, estão quase que calados. Por que eles estão quase que calados? Porque eles sabem que vai chegar nele. Moraes tá todo mundo brigando com o Moraes, mas eles sabem que vai chegar no Lula, vai chegar no governo, vai chegar na oposição também, vai chegar no Congresso. Ou seja, aqui o Brasil 247 fala também aqui, ó, relatório do Banco Central liga Banco Master a operações suspeitas com empresa investigada por ligação com o PCC, os fundos da REAG, que foi alvo da Operação Carbono Oculto, né? Então, repara que a gente pode estar diante de um negócio que vai colocar, olha, quem imaginaria o Alexandre de Moraes ligado ao PCC, né? Que coisa, cara! Como esse mundo dá voltas, né? Para quem não lembra, havia uma acusação, quando o Alexandre de Moraes era secretário de Justiça de São Paulo, de que o escritório dele, o escritório da mulher dele, teria defendido uma empresa de vans que pertencia ao PCC lá em São Paulo. Eu sempre disse que, em princípio, uma empresa defender, uma escritório de advocacia defender uma empresa, por mais que seja uma empresa criminosa, não é uma coisa ruim, não é uma coisa que é ilícita em si, né? O advogado tem o direito de advogar para criminosos. Você vai defender um estuprador, quer dizer que você é a favor do estupro? Não, você é um advogado, está defendendo o cara ali dentro dos limites lá da lei, né? Não é que você seja conivente com aquilo, você não está ajudando o cara, você está fazendo um trabalho técnico. Então, em princípio, também nesse caso das vans lá em São Paulo, não havia nenhuma evidência maior. Mas a gente começa a fazer as contas, né? Pô, peraí, será que mudou coisa de lá para cá ou é tudo a mesma coisa desde aquela época? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.